Salve, salve, pessoal! Bem-vindos ao webinário de lançamento do projeto Cidade Gentil, Praças de Balneário Camboriú. Meu nome é Gabriel Galarza, sou arquiteto urbanista, integro o OIA, Observatório de Interações no Ambiente. O OIA é um instituto de estudos socioambientais que atua no estado de Santa Catarina, realizando projetos sobre o patrimônio cultural e ambiental do estado. Vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e os resultados do projeto para vocês. O projeto Cidade Gentil, Praças de Balneário Camboriú, é uma iniciativa do OIA, foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, e executado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. O projeto Cidade Gentil, Praças de Balneário Camboriú, lança um olhar sobre esses importantes espaços públicos da cidade, buscando contribuir com a conscientização da relevância das praças na promoção da urbanidade na Balneário Camboriú contemporânea. Através de uma pesquisa em inventário, o projeto auxilia na compreensão crítica e sensível de como estes espaços são determinantes na qualidade do ambiente urbano, reforçando os valores de identidade local e estimulando o sentido de pertencimento da população com seu território. O projeto foi iniciado no mês de abril de 2022 e está sendo concluído agora, no mês de setembro. Nosso objeto de estudo foram as praças públicas espalhadas por todo o território da cidade de Balneário Camboriú. E nesse estudo, foram realizadas diversas etapas, né? Uma delas são pesquisas teóricas no arquivo público, na biblioteca municipal e nas secretarias municipais de planejamento e meio ambiente, bem como em diversas fontes bibliográficas e na internet. Parte importante desse estudo foi a realização de uma intensa pesquisa de campo para identificar e registrar as praças da cidade. Este levantamento de varredura foi feito percorrendo todo o território urbano, de carro, de bicicleta e a pé. Após essas pesquisas, né, todo esse material foi coletado, né, processado, foram editados pela equipe e geraram os resultados finais do projeto, que são o encarte, nas versões impressa e digital, com uma relação das 75 praças existentes na cidade, o site, que é um formato de um blog, né, no endereço cidadegentil.eco.br, com diversos conteúdos, texto, fotos, mapas e outros produtos produzidos, né, durante a pesquisa. Bom, para apresentar um pouco desse processo de trabalho, eu vou apresentar o blog, esse site para vocês vão entender um pouquinho melhor do andamento do projeto. Bom, então o site, como eu falei, o endereço é cidadegentil.eco.br, né? E ele está estruturado no formato de um blog, né? Então ele tem assim essa estrutura basicamente, né, de postagens que vão entrando cronologicamente, né, na estrutura do site. Na parte superior do blog, você tem ali uma barra, né, com os contatos mais diretos, né, que é sobre o projeto, sobre o OIA, né, o Instituto, e nossos contatos, né, para quem tiver interesse de fazer alguma interação. Na parte lateral, na barra lateral do site, você tem a relação de todas as postagens que foram produzidas, né, publicadas no site, tá? E na parte esquerda, o corpo propriamente dito, né, com o conteúdo do blog, tá? Então, você tem ali, por exemplo, né, uma apresentação do projeto Praças de Balneário Camboriú, né? Um texto, né, extenso, né, que apresenta toda a reflexão sobre a importância das praças, né, para a qualidade da cidade, né, e abordando também conceitos urbanísticos, né, de cidade gentil, cidade para as pessoas, né, a importância das praças como qualificação ambiental, também a relevância dela como um elemento de identidade cultural
para a população local, né? Então, um texto bem extenso, né, com bastante conteúdo. Você tem também, por exemplo, a apresentação do conceito cidade para pessoas, né, que é um conceito que aborda a ideia de que as cidades, quando colocam as pessoas no centro do debate, né, no foco principal da gestão do espaço público, você qualifica, né, você traz um bem-estar para esse ambiente, né? Então, é um conceito que já vem sendo amadurecido desde a década de 60, foi lançado por diversos urbanistas e adotado por diversos urbanistas renomados internacionalmente, em especial o Jan Gehl, né? um urbanista dinamarquês, né? E desde a década de 60, então, ele tem os seus desdobramentos e é aplicado em diversas reflexões e projetos urbanísticos, né? E todas essas postagens também estão ilustradas com algumas imagens das praças, como é o caso dessa aqui, né? Uma praça na 4ª Avenida, região central da cidade. Você tem daí, assim, da mesma forma que essas postagens mais teóricas, né? A construção coletiva das cidades, essa importância de você se empoderar enquanto cidadão e auxiliar nessa construção participativa, né? Desse urbanismo colaborativo, né? A questão do afeto nas cidades, né? A importância da gente pensar e rediscutir essa ideia de cidades mais gentis mesmo, né? Que promovam o contato humano, contato com a natureza, né? Situações em que promovam esses vínculos afetivos das pessoas com o seu território, com o seu cotidiano, e também resgatando valores de memória, né? Aquela praça que você já vivencia há muito tempo na sua vida no espaço urbano, né? E a possibilidade disso fortalecer e criar um elo harmônico, né, do cidadão com o seu espaço de vida, né? Tanto o espaço esse criado, né, essa cidade criada, né, pela sociedade, quanto também com as suas estruturas naturais, né? Áreas verdes, as árvores, os rios, né? Então, toda essa conexão de vida, né, e promoção de um afeto no espaço urbano, né? Alguns conceitos e elementos que nós pudemos encontrar na pesquisa que foram destacados aqui, que são bem interessantes de serem também lembrados, é a presença dos parques infantis acessíveis, né? A questão da acessibilidade, a gente sabe que é um ponto muito sensível para a qualidade de vida nas cidades, né? Você ter estruturas urbanas que contemplem um acesso universal a todos os cidadãos, né? E um exemplo são os parques infantis acessíveis, né? Balneário Camboriú já tem atualmente alguns parques desses, né? Uns parquinhos desses infantis que são estruturados com equipamentos que promovem a inclusão de crianças com alguma espécie de restrição de mobilidade, né? Ou até mesmo elementos táteis, né? Para as crianças que têm uma dificuldades visuais. Então, são mecanismos, né? Equipamentos urbanos que promovem a inclusão, promovem a criação de uma cidade que seja para todos, né? Então, você tem aqui imagens que ilustram, né? São parquinhos infantis que já estão equipados com esses equipamentos, né? Com esses brinquedos, né? Que incluem a todos, né? Vou mostrar mais uma aqui também, que é a questão que é um projeto, uma lei urbana que é recente, que é a promoção, um programa de adoção de praças públicas, né? A ideia de que a sociedade civil, como entidade tanto cidadã quanto empresarial, pode adotar alguns espaços desses públicos, né? Como as praças, né? E auxiliando na criação dessa cidade feita por todos, né?
Aqui, por exemplo, um exemplo de uma praça que está sendo construída ainda na cidade e que tem um potencial para ser um espaço adotado pela iniciativa privada, por exemplo, e auxiliar nessa criação dessa praça, né, na promoção desse espaço público, né? Então, essa é uma lei urbana que é recente, tá? Ela é de 2021 e que ainda está em amadurecimento, que está acontecendo, né? Ainda a gente não tem um exemplo para, né, já esteja ativo, né? Tenha acontecido, mas fica aí um exemplo, né, de uma iniciativa municipal, né, da gestão pública municipal, que promove esse tipo de postura, né, de uma ação cidadã, né, com a criação das cidades. Outro ponto que nós podemos destacar é a criação também de quadras poliesportivas nas praças, né? Esse é um projeto também de lei novo, né? E que promove a ideia de você ter espaços de atividades físicas, atividades esportivas junto a essas praças, porque já é sabido que a prática de esporte, né? Colocar o corpo em atividade promove o bem-estar, promove saúde, né? Promove também os vínculos e as relações sociais, né? Então, essa é uma ideia de que você, daqui para frente, todas as praças criadas na cidade possam receber estruturas para o lazer físico, né? Para você ter ali um contato de atividades físicas, né? E praças que já existem, que possam receber também essas estruturas, possam ser adaptadas e receber também essas quadras, né? Você tem exemplo, por exemplo, aqui uma praça recém-criada, no bairro Nova Esperança, que já tem a presença de uma quadra poliesportiva, né? Aqui uma outra também, quadra recente, que está sendo ainda finalizada. Na verdade, ela até foi finalizada nos últimos dias aí. Essa foto aqui é de um mês atrás, ou 2 meses, e a quadra ainda estava sem o alambrado, sem as tabelas de basquete, é uma quadra de basquete. Então, são exemplos de estruturas que estão sendo estimuladas a existirem junto às praças, né? Então, espaços de atividades físicas. Você tem também outro elemento que já se destaca na cidade, são os dog parks, né? São esses espaços que garantam a presença dos pets, né? Dos animais domésticos, né? Que tem em grande quantidade em todas as cidades do mundo todo, né? Então, são equipamentos, estruturas que auxiliam o bem-estar dos animais, né? Dentro do espaço urbano, né? Você tem já alguns exemplos, a Balneário Camboriú atualmente tem 6 dog parks já instalados, né? Esse aqui é um que está bem recente, ainda está com alguns equipamentos não instalados, né? Alguns deles são vinculados a outras pracinhas, né? Nesse caso aqui de baixo você tem ele vinculado a um parque infantil, né? Então você também já promove essa conexão, né? De você ir fazer o teu lazer com o teu pet, mas também de repente pode levar a criança, pode ficar no parquinho. Então já é um equipamento, uma estrutura que tem, né? Uma complexidade, né? E uma oferta de equipamentos bem ampla, né? Esse aqui também é um dos recentes, que está vinculado também ao parque acessível, aquele da foto anterior. Aqui é um dog park também está sendo instalado. E aqui um instalado ainda numa praça já consagrada e conhecida da cidade, né? Que é na Praça Higino Pio, bem no centro da cidade, né? Então ele está vinculado a um espaço já existente, né? Um dog park instalado numa praça já existente. Esse outro ele está ligado à mata ciliar do Rio Marambaia, então também tem essa relação de você promover uma conexão dessa vivência no espaço público e em contato com a natureza, né? No caso aqui, até auxiliando na preservação dessa mata ciliar, né? Dessa área de preservação do rio, né? E estimulando esse contato do cidadão com o meio ambiente, né? Com a natureza.
um espaço, Balneário Camboriú é uma cidade tão densa de construções, né, tão artificializada, que é interessante quando você tem esses espaços que promovam essa conexão, né, com os espaços de natureza. Da mesma forma, esse aqui é um outro parquinho infantil que tem uma estrutura de dog park, que está em contato com o rio Camboriú. Outra estrutura que nós encontramos nesse projeto, né, e que a prefeitura oferece, são esses hotspots, né, esses pontos de conexão com a internet gratuita, né, um programa chamado Wi-Fi BC. Então, e eles estão normalmente vinculados aos espaços públicos, especialmente às praças, né, mas também em outras áreas, como órgãos públicos da cidade, né. Mas então são espaços, equipamentos, né, que oferecem o acesso à conexão à internet de graça para a população, né? Só fazer um cadastro ali rapidinho, né, online, e você tem acesso à internet, né? E é um mecanismo de inclusão digital, né? Então, assim, também então é uma ação de democracia, de garantir o acesso igualitário às estruturas tecnológicas, de estruturas de comunicação, né, para todos os cidadãos, né. Então, as praças de Balneário, algumas delas já estão com esses hotspots de Wi-Fi, né. Tem o deck do Pontal Norte, que é um hotspot, o Mole da Barra Sul, a Praça Almirante Tamandaré, bem no centro da cidade, uma das praças mais tradicionais da cidade, a Praça Bruno Nitz, do Teatro Municipal, a Praça da Bíblia, no centro também, a Praça do Pescador, no bairro da Barra, uma das praças históricas da cidade, a Praça Francisco Manuel Pereira, no Jardim Yacht Club, e a Praça Manuel Germano Correia, no bairro das Nações. Então, são alguns dos pontos principais de hotspot que estão vinculados às praças públicas, tá? Então, esse é um equipamento bem interessante que a prefeitura tem oferecido. Bom, como foi dito já, né, uma das etapas do projeto é essa pesquisa teórica, né? Então, aqui no site a gente colocou algumas das nossas fontes acessadas e materiais utilizados para quem tiver interesse em aprofundar a pesquisa, né, e o entendimento do assunto. Temos bibliografias que abordam tanto as questões amplas de urbanização e de cidades humanizadas, né, cidade para as pessoas, até mesmo temas mais específicos, falando sobre praças públicas, né, como projetos que serviram como referência para esse nosso estudo, né. Projetos como, por exemplo, o das praças de Juiz de Fora, em Minas Gerais, um inventário extenso também e detalhado como o nosso, lançado o ano passado, e que foi uma das nossas fontes de inspiração, né, para fazer esse projeto. Aqui a equipe no arquivo municipal, né, coletando materiais. A pesquisa de campo é talvez a etapa do trabalho que exigiu mais dedicação, por ser um trabalho intenso, né, e extenso, de varredura de todo o território da cidade, né. Então, foram percorridos todos os bairros da cidade e foram identificadas essas 75 praças, né, ou equipamentos que se equivalem a praças, né, como, por exemplo, o deck, né, os moles, né, que são estruturas de acesso público, né, irrestrito, né, e que estão espalhados por toda a cidade, né. A gente, quando fala isso para as pessoas, normalmente as pessoas não têm uma noção de que existam tantas praças espalhadas, né, mas reunindo elas, foi interessante que a gente conseguiu perceber, né, que a cidade até que está bem abastecida de equipamentos públicos como esse, né. Com esses trabalhos de pesquisa teórica e de campo, a gente processou o conteúdo e geramos, então, um mapa, né, com todas essas 75 praças, que esse mapa pode ser acessado, né, é um mapa do Google Maps, então ele permite que você navegue
e de zoom, né, como, né, normalmente se pode fazer nesse tipo de mapa, né? Então, todas listadas, né, numa relação com os nomes delas, né? Todas essas 75 praças espalhadas por toda a cidade. Você pode ver aqui que é bem essa ideia mesmo de que eles estão distribuídas relativamente harmônica em todo o território da cidade, né? Você tem praça desde da Praia dos Amores até as praças nas praias agrestes, né? Deixa eu voltar. Da mesma forma, esse processamento dos dados levantados gerou um fichamento, um extenso fichamento de todas essas 75 praças, tá? Então, cada praça dessas recebeu uma ficha como essa aqui, ó, que é composta de 3 páginas, essas 3 páginas. Nessas fichas, então, você tem todos os dados que nós pudemos encontrar no levantamento, né? O nome oficial da praça, endereço, as coordenadas geográficas delas, né? Um mapa de situação, né, de localização delas, que foram coletadas através do Google Maps, a área, ano de criação, a lei que institui ela, dados históricos, características descritivas delas também, né? Características do entorno, características naturais, o percentual de áreas verdes que compõem esse equipamento, características de acessibilidade desse espaço, as atividades que ela permite, né, que ela garante, né, as estruturas que garantam atividades nesse espaço, as facilidades, né, então são esses equipamentos que complementam essas atividades, como, por exemplo, a presença de lixeira, bebedouro, iluminação, né? O estado de conservação, qualificado entre bom, médio e ruim, e um descritivo dessa qualificação, né? E alguns dados complementares também, né? Daí todas essas fichas então tem uma foto individual, né, de cada uma dessas praças, né? E ainda citamos anexos, né, e referências para preencher essas fichas, tá? Então foi um trabalho assim bem amplo, né? Você tem dessas 75 praças esses fichamentos, né, que geraram então um conteúdo bem amplo. Vou sair aqui também. E esse fichamento está disponível aqui, então, no site, tá? Vocês podem fazer download dele ou navegar por aqui mesmo, né? Você tem um documento aqui com 228 páginas que podem ser acessados tanto online quanto ser feito o download, tá? E, por fim, né, o produto principal do projeto, que é o encarte, né? O encarte ele funciona como uma espécie de um guia, né, uma lista dessas 75 praças que nós encontramos, tá? Então, você tem ele aqui, ó. Ele foi produzido em 2 versões, né? A digital e a impressa, né? A digital está disponível aqui também, da mesma forma, para visualização online, ou você pode fazer download, né? Tem aqui o material, tem alguns textos descritivos do processo, analisando as praças, né? E a estrutura dele é mais ou menos assim, ó. Você tem uma listagem com o número da praça, que está associada àquele mapa, né? Com o nome dela, o endereço e o bairro. E esse código QR, né? Que você tem acesso, então, ao Google Street View, né? Você pode, então, mesmo sem conhecer o espaço, né? Seja como turista ou esteja remoto, esteja distante,
você fotografa e consegue acessar e conhecer a praça, né? E conhecer o entorno dela também, né? Então, tá basicamente assim, é uma listagem, né? Todas elas complementadas com algumas imagens, tá? E que funcionam também com a ideia é que ele funcione como uma espécie de guia, né? Também de visitação, para que aquelas pessoas que têm o interesse de conhecer praças que não, né? Que nunca ouviram falar, podem ir até o local, ou ainda, né? Turista, né? Quiser conhecer as praças da cidade, vai ter muita opção, porque elas estão espalhadas por todo o território de Balneário, né? Essas praças que aparecem com um asterisco do lado, elas foram nomeadas pela equipe do projeto, né? Uma vez que elas não havia nenhuma lei que oficializam o espaço, a nomenclatura desse espaço, né? Então, esses nomes foram dados em função de alguma característica natural, a presença de da vizinhança de algum rio, ou alguma arquitetura relevante, ou, né, alguma estrutura que caracterize essa praça, né? Então, esse asterisco indica essas praças que foram nomeadas pelo projeto, né? E da mesma forma, no fim, você tem o QR Code que dá acesso ao site, né? cidadegentil.eco.br, e também ao site do OIA, né? observaiambiente.com.br. Em síntese, era isso, né, pessoal? O projeto está se concluindo agora. Esse material está disponível para a população. Ele está sendo distribuído, o material impresso está sendo distribuído por toda a cidade, né, para distribuição gratuita, né. Então, agora ele está, né, nasceu o projeto e está disponível para todo mundo, né. A gente gosta de destacar que esse projeto ele não tem a pretensão de esgotar as leituras sobre o assunto, né? Todo o estudo de paisagem ele deve considerar as dinâmicas de transformação ao longo do tempo, né? E as suas múltiplas interpretações. Então, permitindo que a cada novo olhar uma nova paisagem se revele. Então, a ideia central do projeto, que é a elaboração de um inventário, né, com a relação de todas as praças públicas da cidade, que é um material que não havia sido produzido até hoje. A gente, em outras pesquisas nossas sobre paisagem urbana, nós sentimos a carência desse dado, né, dessas informações reunidas e organizadas. Você tinha listagens incompletas sobre as praças da cidade. Então, esses resultados, eles podem servir como uma base de dados, né, para urbanistas, pesquisadores e a própria gestão municipal, né, para ter um conhecimento amplo, né, de todo esse espaço, né, toda essa estrutura pública da cidade, né. Além de, como já mencionei, funcionar como uma espécie de um guia de visitação, né, para os moradores locais e para os turistas, que podem utilizar esse encarte para conhecer essas diversas praças, né, espalhadas por toda a cidade, algumas já consagradas, né, conhecidas, e muitas outras menos conhecidas, né? Então tem muita praça que o pessoal nunca ouviu falar, que está em bairros mais remotos. Então, assim, ou são pracinhas muito singelas, pequenas, né? Então você tem aí muito espaço a ser conhecido ainda na cidade. Isso auxilia esse vínculo, né, do cidadão com o seu espaço, né? Esse espírito de conexão mesmo, né? De pertencimento, né, com a cidade. Bom, o encarte impresso, como já disse, né, está sendo distribuído para a comunidade local através de ações de educação ambiental e patrimonial das secretarias de Educação e Meio Ambiente de Balneário Camboriú, e ele pode ser adquirido gratuitamente na Fundação Cultural de Balneário Camboriú e na Biblioteca Municipal Machado de Assis. Tá? Bom, enfim, buscamos reforçar, né, com esse projeto a ideia de que é preciso conhecer os nossos patrimônios naturais e culturais para que possamos valorizá-los e preservá-los. E assim, queremos promover o reconhecimento de parte das qualidades urbanas de nossa região e estimular uma relação mais equilibrada e sustentável
da sociedade com o seu entorno. Deixamos também a reflexão sobre a importância de assumirmos um papel empoderado perante nossa realidade, exercendo uma cidadania ativa e consciente de que somos nós que realmente podemos fazer a cidade que queremos viver. Bom, é isso, pessoal. Assim a gente encerra a apresentação do projeto Cidade Gentil, Praças de Balneário Camboriú. Vocês podem enviar perguntas e opiniões nos comentários do vídeo e depois a gente vai responder a todos. Informamos que este webinário ficará disponível permanentemente aqui no canal do YouTube do OIA. Pedimos que ajudem a divulgar este conteúdo em suas redes, para amplificar o seu alcance. Agradecemos a presença de todos e até a próxima.